Pois é com ele que nós vamos conversar. Mas antes, eu gostaria que a professora Lúcia Queiroz, que o convidou para integrar aqui esse elenco fantástico de professores da academia, nos informasse, nos falasse, nos fizesse a apresentação dele, afinal. Você conhece ele há muito tempo, Lúcia? Então, o Cristiano já fez aula aqui na academia, né, enquanto ele dava aula na educação física. É o nosso mais novo professor da academia. E para nós assim, é uma honra muito grande, porque ele é um professor super conceituado, né, em Patos, e ele já tem mestrado, doutorado, dá aula na Faculdade da Educação Física, da Fisioterapia, da Medicina. Então, para a academia é uma aquisição assim, muito valiosa, mesmo porque o Cristiano, apesar de ser novo, ele já foi professor dos meus professores, né? Então a convivência aqui vai ser muito boa, acho que ele vai enriquecer muito, vai ser uma troca de informações com os ex-alunos dele, né, que hoje já dão aula aqui na academia. Então, para nós, para a academia e para quem procurar a academia, vai ser uma aquisição maravilhosa, porque realmente é uma pessoa que tem um gabarito, tem um currículo que poucas pessoas têm. Ele vai trabalhar com a gente como personal trainer e com avaliação física. Parabéns então, Lúcia, à academia por essa aquisição. Mostra que a academia investe muito no aspecto físico e estrutural, quer dizer, no aspecto equipamentos, por exemplo, toda a estrutura, e está vindo muita coisa nova por aí, mas investe principalmente no profissional capacitado. Com esse currículo que ela falou aqui, sem dúvida, a credibilidade da academia agora ganha uma nova dimensão. Parabéns. Obrigada. Vou passar a palavra para o Cristiano. Muito obrigado, professora Lúcia Queiroz. Aqui está ele, ó, super recomendado. Como diria um amigo meu, indivíduo competente e catalogado. Olha, com esse currículo aqui, você deve ter começado criança ainda. Que responsabilidade a minha agora. É verdade, você começou muito cedo mesmo, né? Comecei cedo, eu me graduei na Universidade Federal de Uberlândia. Depois eu fiz a minha especialização em Fisiologia do Exercício, que é uma área bem interessante para a parte da educação física, para essa parte de academia. É muito importante entender como o nosso organismo se comporta durante a realização do exercício físico e diversos tipos de exercícios, seja uma corrida, uma musculação, uma caminhada, uma aula de spinning. Depois disso eu fui para Belo Horizonte, fiz o meu mestrado na Federal de Minas Gerais, voltei para cá, comecei a lecionar no Unipam desde 2007, e agora estou terminando o meu doutorado também na UFMG e voltei para cá, para Patos, para minha cidade, que eu sou daqui, e agora leciono em outros cursos também, além da educação física, e vim para a parte prática agora, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu estava afastado há algum tempo, pelo fato dos meus estudos. Né? Você leciona em fisioterapia também? Também, na educação física, na fisioterapia e na medicina. Rapaz, sobra tempo para academia, Cristiano? Ainda sobra tempo, né? Ainda dou aula em curso de pós-graduação, trabalho aqui agora na Academia da Lúcia e ainda dá tempo de fazer muita coisa ainda. Bom, por tudo isso aí, a prática é fundamental também. Quer dizer, você ainda tem essa percepção de entender que a prática é importante. E aqui você pode deslanchar nisso. Exatamente. Então, uma coisa é eu conseguir falar para um aluno meu da graduação o que eu li no livro, e a outra coisa é o que eu estou habituado a fazer no meu dia a dia. Então são questões que são importantes de serem colocadas nesse aspecto. Então a parte prática ela sempre tem que ser levada em consideração. A gente começou falando aqui com o professor Tarcísio sobre avaliação, e você também trabalha com avaliação. Ele falou tudo, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Não, porque a avaliação é fundamental, né? Fundamental. Eu ouvi a fala dele, eu estava aqui ao lado, acho que ele falou com bastante propriedade a respeito do assunto. A questão da avaliação que a gente gosta de frisar é o seguinte: às vezes as pessoas que procuram e a gente orienta com que elas façam a avaliação, muitas das vezes elas veem isso como algo a mais que a academia está cobrando dela. E não veem isso como algo que é de extrema importância, é benéfico. Então, quando a gente fala assim, ó, na televisão, muito se fala, hoje a gente tem aí programas que falam muito sobre exercício, sobre os benefícios. Então, as pessoas procuram muito para fazer o exercício. O exercício realmente é muito bom, só que algumas pessoas têm que ter cuidado. Né? Então, eu montar um programa de treinamento físico para um indivíduo jovem, saudável,
É diferente de montar um programa de atividade física para o indivíduo idoso hipertenso. Então são pessoas totalmente diferentes que necessitam de cuidados totalmente diferentes. Então esse contato inicial a gente vai verificar se o indivíduo tem fator de risco. Então o indivíduo que ele é filho de obesos ou ele é filho de hipertensos, ele tem muito mais chance de adquirir essas patologias, logo a gente tem que ter um cuidado maior com esses indivíduos na hora da elaboração do treinamento. Cristiano, nesse caso então nós podemos dizer que cada caso é um caso. Você tem que analisar, personificar o quadro de cada um. Exatamente. Por exemplo, se uma pessoa vai nos procurar aqui, a gente orienta ela a fazer avaliação física, na avaliação ela nos diz que ela está grávida, por exemplo, e que quer, por recomendação médica, fazer atividade física. A gente tem que pensar que a gestante ela tem que distribuir o fluxo de sangue dela, não só para ela agora, né, mas para um feto que está sendo gerado ali dentro. Então, isso ela requer cuidados especiais. A partir do 3º mês de gestação, tem cuidados especiais para essa mulher. Então, é por isso que cada caso é um caso. Então, o indivíduo hipertenso, a gente tem que ter alguns cuidados. O indivíduo diabético, a gente tem que ter alguns cuidados. E essa triagem inicial, a gente faz nessa primeira avaliação física. É o primeiro contato que eu tenho com esse indivíduo. Ainda como curiosidade, como informação, eu acho que é uma prestação de serviço que a gente está fazendo. Quem, por exemplo, já teve alguma lesão, ou já sofreu algum acidente, está passando por uma fase de fisioterapia, tem que concluir toda essa programação fisioterápica para depois partir para a musculação? Isso. Normalmente o fisioterapeuta ele dá um laudo de que aquele indivíduo já está apto a fazer exercício, e isso a gente não pode pular etapa. Então o fisioterapeuta ele tem a capacidade de analisar aquele indivíduo para saber assim, agora, depois de você ter passado por essa fase de adaptação, de reabilitação, você está liberado do ponto de vista fisioterápico e está apto a fazer exercícios de força. Então aqui a gente vai fazer um trabalho agora para voltar volume, por exemplo, muscular. O indivíduo ficou imobilizado durante um tempo, ele vai perder volume, circunferência. E isso ele vai fazer uma parte inicial com o fisioterapeuta e depois esse trabalho mais enfatizado aqui na academia. Mas depois do aval do fisioterapeuta. Olha, gente, quanto é importante a musculação na vida das pessoas. E eu quero colocar isso aqui bem claro com o professor Cristiano, que tem toda a capacidade, toda a categoria para falar sobre isso, porque durante um tempo a gente ouvia muito, e houve muita propaganda em cima disso, a pessoa procurando academia apenas pela questão estética. Eu quero ficar musculoso, eu quero ter braços fortes, pernas e etc. Enfim, ainda hoje tem isso, e se tem, qualquer pessoa que quiser pode também aspirar a isso, ou tem alguma coisa mais além disso? Muito disso ainda. Eu não posso te precisar números exatos, mas provavelmente mais de 50% das pessoas que aqui matriculam ou em qualquer outra academia com o objetivo principal de melhorar o seu aspecto físico. Né? Num primeiro momento isso não é nenhum pecado, né? De forma alguma. Mas há observações a fazer. Há observações. Por quê? Isso é muito mais enfatizado a nível de Brasil. Esse culto extremo ao corpo que a gente tem vivido, né? A gente olha na televisão corpos que são extremamente bem treinados e que na grande maioria das vezes isso não é atingido apenas com exercícios físicos. Então as pessoas vão um pouco além disso nessa busca incessante por atingir corpos de pessoas de mídia, né? Então a pessoa vê aquilo na televisão e quer ficar igual ela. Só que o grande problema é que a pessoa quer ficar amanhã. Então é o grande imediatismo que a gente tem. Então a pessoa matricula e quer o que está com sobrepeso ou obeso, ele quer ficar magro amanhã, e o que está magro quer ficar forte amanhã. Eu acho interessante que o bom do exercício é que assim, o indivíduo procura com um objetivo e leva outro objetivo de presente. Então ele vem procurando assim, eu gostaria de ficar forte, quero ficar musculoso, igual você deu exemplo. O objetivo dele é esse, mas em contrapartida ele está ficando mais saudável, se ele treinar de acordo com o que nós professores os orientar. Então, esse é o grande benefício que o exercício pode trazer, mesmo com objetivos distintos ele promove, desde que respeite os limites do corpo.
Então, por isso que a gente tem dentro da musculação, que é o seu objetivo principal aqui hoje, para a gente poder discutir, a musculação a gente tem que ter controle de carga, de treinamento, de frequência semanal, de volume, de descanso, de recuperação, de alimentação. Se isso tudo for respeitado, o indivíduo pode atingir esse objetivo dele. Mas depois dos 30 anos, a gente já entra numa fase onde ocorre o declínio de algumas funções fisiológicas. Então, o indivíduo de 40 anos, o indivíduo de 50 anos, talvez ele não vai ter o mesmo desempenho físico que o indivíduo mais jovem. Isso tem que ficar bem claro, né? Quer dizer, é diferente de começar lá na fase da adolescência, por exemplo, já aspirando a isso, né? Exato. Quer dizer, mas isso não deixa também, quer dizer, de ser um trabalho de fortalecimento muscular. Isso, que eu quero dizer exatamente isso. O indivíduo talvez ele não vai ter o mesmo benefício do jovem, mas o benefício ele é evidente. Ele talvez não vai ser na mesma magnitude, mas tão evidente quanto. Agora, por exemplo, um idoso, a partir de uma determinada idade, a gente já começa a diminuir a secreção de alguns hormônios que são hormônios responsáveis pelo aumento da massa muscular. Então, se esses hormônios estão diminuídos em uma determinada idade, provavelmente esse indivíduo não vai ter o mesmo desempenho de um indivíduo mais jovem. Aí entra a questão, por exemplo, dele deixar um pouco a aspiração estética para ter um ganho de qualidade de vida, né? Isso. A musculação ela proporciona um benefício que ele é fundamental para qualquer pessoa, que é a força. Então, hoje, entre as grandes qualidades físicas mais estudadas, que é força, velocidade, flexibilidade, resistência, a força é uma das mais importantes. Por exemplo, quando um idoso ele pretende levantar de uma cadeira, de uma poltrona, ele necessita gerar força. Se essa cadeira tiver apoios, normalmente ele vai fazer força com membros superiores e também com os membros inferiores. Isso é força. Se ele vai num sacolão e vai trazer uma sacola pesada da feira, entre o sacolão e o carro, ou a casa dele, subir 2 lances de escada, ele precisa de força para fazer isso. E o grande fator importante nisso aí é que é o seguinte: quando ele consegue aumentar a força dele, ele faz com que as tarefas diárias passem a ser mais fáceis. Tarefas que são as mesmas, ou seja, levantar uma sacola, a sacola segue pesando mais ou menos o mesmo peso. Só que ele vai estar mais forte, logo aquilo representa menos para ele. Então, pensando do ponto de vista cardiovascular, por exemplo, que é uma proteção. Toda vez que ele fizer aquela atividade, a pressão arterial dele aumenta menos, porque ele se tornou mais forte. Então, esse benefício ele é fantástico da musculação. Muito bem. Nesse sentido, então, a musculação faz parte hoje, deveria fazer parte da rotina da vida de qualquer pessoa. O que representa hoje a musculação em termos de atualidade, em termos de evolução, inclusive de equipamentos? Então, hoje, grande parte dos grandes órgãos estudiosos a nível de mundo, por exemplo, o Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele sempre coloca a atividade de musculação como uma atividade a ser feita para pessoas adultas, de jovens a adultos a idosos. E a musculação, ao longo dessas últimas 2 décadas, principalmente, ela melhorou muito o aspecto de objetividade, de tecnologia, e isso foi muito decorrente da mudança do foco. Até o fim da década de 80, aproximadamente, a musculação ela era quase que exclusiva para fisiculturistas. Então só frequentavam academias de ginástica, aparelhagens de musculação, indivíduos que almejavam grandes volumes musculares e competiam para aquilo. Do início da década de 90, dos últimos 20 e poucos anos aí, esse panorama ele mudou. E acompanhado disso, aumentou o volume de frequentadores e isso mudou muito o perfil das academias. Então você vem hoje numa academia igual a nossa aqui, você vê de indivíduos jovens a indivíduos idosos, indivíduos que estão fazendo reabilitação, e esse crescimento, essa demanda maior por vários públicos também fez com que essa questão da aparelhagem que você mencionou tenha melhorado bastante nos últimos tempos. Então, hoje você tem aparelhos que você consegue regular para que a pessoa tenha uma posição correta de coluna, onde ela tem um apoio de pés, onde você pode fazer vários ajustes para um indivíduo mais alto, um indivíduo mais baixo.
E isso permite uma maior proteção para o indivíduo, uma maior segurança para o professor na hora da prescrição daquele trabalho, e isso, consequentemente, vai desencadear em melhores resultados.